Bom, eu estava olhando e com uma certa, uma boa dose de atenção, a história da PEC da blindagem. Num primeiro momento, eu tive aquela reação que todo mundo deve ter tido, que é assim, mas gente, por que os caras se mexem para fazer um negócio desse? Que coisa absurda, né? Os deputados, obrigado, fazerem uma PEC para obter uma vantagem que é o direito de impedir uma prisão em flagrante de um deputado ou de um senador sem autorização da casa. E aí a gente, naturalmente, a primeira reação que a gente tem é, os caras querem impunidade, os caras querem imunidade, e que vira sinônimo de impunidade, porque daí eles querem se proteger, etc e tal. Bom, aí você vai pesquisar um pouquinho e vê que na Constituição de 1988 havia essa previsão. Não é exatamente a PEC da blindagem, mas havia essa previsão. Havia. A Constituição bacana que o deputado Ulisses Guimarães levanta, a Constituição cidadã, a Constituição que dá várias vantagens e direitos para a sociedade, que restaura a democracia, colocou lá como um dos princípios, uma das regras, que um deputado ou um senador, para ser preso em flagrante por crime inafiançável, tem que ter autorização do Congresso, senão o Judiciário sai prendendo. Aí, o Congresso Nacional, em 2001, fazendo uma emenda constitucional, resolveu eliminar isso. Eliminou. Então, a partir daquele momento, desde então, 2001, 2025, durante os últimos quase quarto de século, aí, o Poder Judiciário pôde prender sem a autorização, né, do Congresso e que estava prevista. E aí agora, depois de tudo que a gente viu, depois de vários episódios que a gente testemunhou, algumas das prisões discutíveis, o Congresso resolveu restaurar. E aí você começa a matar uma ideia na hora que você escolhe o nome, né? Eu costumo dizer que se os alimentos, em vez de chamar transgênicos, se chamassem alimentos enriquecidos geneticamente, ia ser uma coisa muito mais bacana. Olha, eu estou comendo um alimento geneticamente enriquecido. Pô, bacana. Mas não, estou comendo um alimento transgênico. Aí você fala, puta, transgênico? Será que não vou virar um bicho? Então, a melhor maneira de você matar um projeto ou matar uma ideia é dar um nome ruim. Então fica a PEC da blindagem. Não é a PEC da democracia, PEC da independência dos poderes, PEC da força do legislativo, PEC do resgate do poder legislativo. É a PEC da blindagem. Por que quer se blindar, né? Nesse caso, é alguém que tem medo de ser preso. Quem que tem medo de ser preso? Pô, os caras que fizeram sacanagem, né? Os bandidos. Então ficam os bandidos de um lado e os mocinhos de outro. Mas será que a gente pode falar isso? Será que a gente pode falar que tem bandidos de um lado e mocinhos do outro? E mais, o que me espanta, primeiro é isso, eu acho que tem uma simplificação. Resolver classificar, por causa do nome PEC da blindagem, isso como um absurdo, né? Eu digo isso porque a análise do que se faz no Congresso Nacional mostra que existem tantos absurdos lá dentro que esse, de fato, é algo que se pode discutir. A PEC da blindagem, eu estou dizendo, eu não estou nem falando da anistia, os contornos da anistia, isso é outra discussão. Estou falando da PEC da blindagem. Aí você vê, um deputado lá ganha R$46 mil de salário. Tem mais R$133 mil de cota. Além disso, aliás, cota não, minto, ele tem R$133 mil para pagar funcionários, até 25 assessores. 25 assessores. E ele tem uma cota média de 44, 45 mil reais, que varia. Por exemplo, o Distrito Federal é 36, 37 mil, porque a cota envolve passagens e o Distrito Federal, o Congresso está no Distrito Federal, e vai lá para o Amazonas, o Acre,
chega a 48 mil reais, um pouco mais, portanto, do que os 36, 37 mil reais. Tem dinheiro para mandar carta. Quem é que manda carta hoje em dia? Tem deputado que manda 140, 150 mil cartas por ano. Quem é que escreve 150 mil cartas por ano? O Tribunal de Contas da União fez um trabalho em 2025, como já havia feito outros trabalhos, e dizendo, olha, precisamos ficar de olho, despesas com assessoria, com consultoria, precisa discriminar direitinho o objeto do serviço prestado, para a gente saber exatamente o que está acontecendo. Olha, precisamos fixar um valor máximo de ressarcimento para manutenção dos escritórios dos parlamentares, porque eles podem contratar gente nos estados. Tem deputado, tem senador que coloca gasolina no avião, abastece o avião dele com gasolina. Vê se tem cabimento um negócio desse. O TCU fala assim, ó, cuidado, porque tem ressarcimento de combustível aí sem entrega dos comprovantes e você não sabe se o produto foi entregue. Olha isso. Então, você tem o segundo congresso mais caro do mundo, você tem despesas que são indefensáveis, você teve agora o desejo do Congresso de aumentar o número de deputados para poder fazer um conserto na composição da Câmara dos Deputados, e a gente ia ver 18 deputados a mais. A Câmara aprovou, o Senado aprovou, o presidente vetou, aí está lá no Congresso. Então você tem algumas coisas que realmente são questionáveis. Tem um deputado, eu já falei dele tantas vezes, ele trocou todos os dentes da boca. 32 dentes ele trocou, com dinheiro público. Quer dizer, faz sentido o Estado brasileiro pagar porque um camarada quer trocar os dentes? Ué, se ele quer trocar os dentes, ele troca. Mas ele vai e troca com o dinheiro dele. Aí ele inventou, né? Aí vai dizer que não é invenção. Ele alegou que aquilo estava interferindo no trabalho dele. Bom, mas o que vai fazer? Está interferindo no trabalho dele e se vira. Quer dizer, nós vamos pagar para o camarada trocar os dentes. E o pior é o seguinte, ele entrou com essa alegação e essa alegação colou, funcionou. Então, você tem um lado do Congresso Nacional que eu acho muito mais grave, muito complicado, que é o lado desse usufruto, desse desfrute, melhor, do Estado. Sabe? Toda hora a mesa da Câmara nomeia uma comissão, que sempre é uma comissão expressiva, para ir para tudo que é lugar, no exterior, porque daí tem uma diária bacana, e eles ficam, e não é que vão de um, de dois, você vai de bando, vai de monte de deputado. E eles vão lá, foram, né? A gente não teve agora com o tarifaço, não teve uma missão oficial que foi para os Estados Unidos para tentar negociar o tarifaço. Uma das viagens mais ridículas, talvez, uma das, né? Porque também dizer que essa é a mais ridícula, vai ter outras ridículas. Mas é uma das viagens mais ridículas da história do Congresso Nacional. Uma das viagens mais inúteis da história do Congresso Nacional. O que eles vão fazer nos Estados Unidos? Ficar falando com um deputado democrata e um outro republicano meio bobalhado ali, que não sabe nada do que está acontecendo. E eles ficam falando o quê? Não vão chegar no Congresso e é uma coisa do governo, com o governo, não tem nada a ver o Congresso, mas eles vão para lá. Ah não, a gente está tentando alguma coisa, tá nada, está gastando dinheiro à toa. Não há um propósito real, porque não há um objetivo atingível. Então, o Congresso Nacional está coalhado de episódios de desperdício de dinheiro, de desperdício de energia, de uma agenda ruim, uma agenda que não aprova as grandes questões nacionais, não enfrenta as grandes questões nacionais. Aí vem a PEC da blindagem, ela vem num momento ruim, né? Vem num momento ruim, porque você fala, pô, nada anda e quando anda é a PEC da blindagem. De fato, é um negócio ruim. Mas se você for olhar a ferro e fogo, quer dizer, os poderes não são independentes e devem trabalhar em harmonia. Quer dizer, o judiciário é mais santo e íntegro do que o poder legislativo. O judiciário é escrutinado como o poder legislativo é escrutinado? Ou quando a gente vê uma acusação contra o poder judiciário, o que se vê
é o espírito de corpo e a falta de transparência campeando. A gente tinha até outro dia a possibilidade de conferir todos os detalhes de todas as folhas, de todos os salários do judiciário. Eles estão discutindo no CNJ um jeito de fechar, porque eles entendem que isso é proteção da integridade deles. Quer dizer, e aí, tudo bem? Então, o Poder Judiciário não é santo, nem o Poder Legislativo é santo, nem o Poder Executivo é santo. Os poderes são o resultado das possibilidades dos humanos, certo? Isso vale para tudo, para os hospitais, para o jornalismo, para tudo. A gente é o resultado das nossas possibilidades, do que a gente tem de bom, o que a gente tem de ruim. Aí o Congresso Nacional é o mais transparente dos poderes, não há a menor dúvida. É o mais escrutinado dos poderes, é o mais fiscalizado dos poderes, muito mais do que o Executivo, infinitamente mais do que o Poder Judiciário. Aí sai a PEC da blindagem e a gente dá uma atenção para isso que sugere que a partir de agora, e com isso, e só por causa disso, temos uma distorção. Não. É evidente que é usado para o jogo político, é evidente que ela chega num momento ideológico muito pesado. Esse momento ideológico muito pesado opõe, né, esquerda e direita, os radicais de um lado e os radicais de outro, e teve muita gente que foi presa pelo lado do Bolsonaro agora, mas na época do Petrolão era muito mais do lado do governo, e o governo era de esquerda, centro-esquerda, né? E aí você via a ascensão do Bolsonaro se dá justamente na eleição, na rabeira de Mensalão e Petrolão. É absolutamente normal, eles estavam do lado de fora. Agora eles são os personagens centrais, porque denúncia de tentativa de golpe, tentativa de atentado violento ao Estado Democrático de Direito, depredação, caramba, tal. Aí vem as discussões de blindagem, anistia, que poderiam ter vindo antes também, como veio em 2001, quando se resolveu mexer na Constituição, que previa algo muito parecido com o que se alcançou agora, 20 e tantos, 30 anos depois, né? 30 e tantos anos depois você retoma, porque é de 88, se retoma 37 anos depois, sei lá, eu já nem sei mais, 88 para 2025, 37 anos depois, se retoma o dispositivo constitucional que foi modificado em 2001, né? Então eu estou chamando a atenção para isso, porque o Congresso, sem isso, tem uma série de disfunções e distorções que precisam ser enfrentadas, deveriam ser enfrentadas por eles. Eles não querem enfrentar. Eles querem continuar a ter cota de correio, por mais que não exista motivo para eles mandarem nada. Eles querem continuar a ter 25 assessores por gabinete, até 25 assessores por gabinete, o que é uma barbaridade, Não é possível que com inteligência artificial, ainda mais com inteligência artificial, já antes dela já era uma barbaridade, você não consiga fazer esse trabalho com menos da metade disso. Não tem como achar que só as empresas é que tem que enxugar, só as empresas têm que ganhar em produtividade e o Congresso Nacional tem que continuar a ter 25 assessores. Não cabe 25, não tem 25 pessoas pensando nada no gabinete. E ajudando os caras a fazer o quê? Quer dizer, se eles tivessem que prestar contas à sociedade, o que faz cada um? Que horas eles chegam? Que horas eles saem e o que eles fazem. Mostra pra gente o que eles fazem. Vão dizer que isso é uma invasão indevida, etc. e tal. Mas eles têm 133 mil reais por mês para gastar com essa gente. E mais 40 e tantos mil reais por mês para gastar com passagem, com viagem, com combustível, com carta e o diabo. Então, aqui tem uma distorção. Uma agenda não é uma agenda de transformação. Você não vê o Congresso fazendo uma agenda de transformação. Não dá para a gente ficar festejando uma mudança a cada 3 anos, né? Fizemos a reforma trabalhista. Perfeito. E depois fizemos a reforma da Previdência. Reforma tributária. E vai olhando. Uma reforma a cada quanto tempo a gente está fazendo? É nesse ritmo que a gente vai transformar o país? Não vai transformar o país. E a velocidade de aprovação da PEC da blindagem mostra que dá para fazer as mudanças bem rápido. Bem rápido. Tivemos a vontade, fizemos do jeito que a gente queria, na velocidade que a gente queria. Então, por mais que muita gente critique a PEC da blindagem, eu sinceramente não consigo enxergar nela
um desastre no meio do Congresso Nacional. O que eu enxergo no Congresso Nacional são vários desastres, são vários abusos, são várias distorções, entre as quais a de maior destaque são as emendas parlamentares. Emendas parlamentares de 50 bilhões de reais. Você quer maior distorção do que isso? Os caras têm 50 bilhões de reais para torrar com projetos que não têm pé nem cabeça, com projetos que não seguem nenhuma política pública, com projetos, alguns ou muitos dos quais, em alguns casos, questionados do ponto de vista ético, outros questionados do ponto de vista legal. Tem gente respondendo aí por uso de dinheiro que gerou benefício para ele ou para alguém ligado a ele, o que é um absurdo. Tem deputado indiciado, tem deputado que está sendo processado por uso de emendas. Então, 50 bilhões. O Brasil não tem esse dinheiro disponível. O Congresso tem esse dinheiro disponível. Você percebe? Isso não é para o Congresso. Não era para o Congresso. O Congresso Nacional não é o Poder Executivo. Destinar essa montoeira de dinheiro é um negócio inconcebível. Então, é esse o nosso problema. Não é a PEC da blindagem. Nós não temos que dar mais poder para o Alexandre de Moraes, mais poder para os ministros do Supremo, mais poder para o Barroso, mais poder para o Cristiano Zanin, mais poder para o, como é que chama lá, o André, não sei das quantas. Tem lá 11, cara, eles não precisam de mais poder, eles já têm o poder que eles precisam. E se, por acaso, a Procuradoria-Geral da República pedir a prisão de alguém e o Supremo Tribunal Federal encaminhar esse pedido de prisão, e o Congresso não autorizar, isso vai ficar claro para a sociedade. Agora, qual é o crime? Qual é a denúncia? Não é uma denúncia de opinião, não é um crime de opinião, não pode ter por crime de opinião. Então, esse controle que o Congresso vai fazer, sinceramente, não me abala de um jeito como eu vejo as críticas. É claro que é espírito de corpo, é claro que eles estão preocupados com o Supremo Tribunal Federal, com o Poder Judiciário, mas vamos combinar? Tem motivo para ficar preocupado mesmo. Tem motivo para ficar preocupado mesmo. Eu acho que o que a gente tem que discutir, e a PEC da blindagem é uma boa oportunidade para a gente discutir, os limites do trabalho de cada poder e o limite do respeito institucional ao artigo da Constituição que fala na independência e harmonia dos poderes, porque isso a gente não vê acontecer. A gente vê, sim, uma supremacia do Poder Judiciário, uma supremacia do Supremo Tribunal Federal, há uma distorção, não há a menor dúvida. A ideia de que os poderes são independentes e devem operar em harmonia, isso é uma ficção científica. O Poder Executivo perdeu muito poder, mas muito poder. O presidente Lula não tem o poder que ele tinha em 2003. Não tem o poder que o presidente Fernando Collor teve em 1990, que o presidente Fernando Henrique teve em 1995, quando tomou posse. Não tem. Lula não tem esse poder. Perde um monte de coisa. E não é o Lula, porque ele é fraco. Ele não é um presidente fraco. Ele é a força do cargo dele, não é a força do cargo que ele já teve. A Dilma teve mais poder do que o Lula tem hoje. Porque a relação entre os poderes mudou. Hoje o jogo foi para o Congresso. Então, o Executivo tem menos poder do que o Congresso tem menos poder do que o Judiciário, e o Judiciário faz o que quer. Então, tem uma distorção, tem que fazer um rearranjo. Então, essa discussão deveria ser feita com maturidade. Qual a melhor forma de fazer essa discussão? Sentando para conversar. Os poderes sentando para conversar de alguma maneira. Porque ficar nessa tensão não vai funcionar. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.